Fala, galera! Tô um pouquinho sumida por aqui, né? Tava tirando uns dias de férias, descansando a mente, recarregando as baterias pro ano que tá iniciando, ouvindo o que os céus, né, está falando a respeito do plano do Senhor, porque nós vivemos aqui para um propósito, né? Nós estamos aqui para cumprir uma missão e cada um tem a sua missão, que é o Senhor que revela, né, qual é a missão de cada um. É, quando Pedro, quando Jesus perguntou para Pedro, né? Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, estão dizendo que você é Elias, que você é isso, que você é aquilo. Aí Jesus volta a pergunta para Pedro: e vocês, Pedro? Quem dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Porque Jesus estava andando ali com eles, né? Então Jesus queria ouvir o que as pessoas estão dizendo é indiferente para mim, mas e vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus volta a resposta para ele: e tu és Pedro, né? Então ali Jesus dá uma identidade para Pedro, né? Então é Deus que nos dá a identidade, é Deus que nos dá um nome e é Deus que nos dá a nossa missão. E ele diz assim: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Tipificando, né, tudo aquilo que Jesus ele estava fazendo ali através da sua jornada, né? Então, ali Jesus ele revela para Pedro a sua identidade e a sua missão, né? Então é Jesus que nos revela aquilo que nós temos para fazer e cada um é individual, né? Alguns vão servir ao Senhor com medicina, sendo um advogado, outros vão para o campo missionário, outros vão servir ao Senhor ali com a sua missão de ser mãe, de direcionar filhos e apontar para o propósito do Senhor. Cada um, Deus tem uma missão específica, né? Mas o que nós precisamos entender é que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para um propósito que não termina em nós, ele vai para além de nós, né? Às vezes o nosso erro é achar que tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós fazemos aqui termina em nós, mas ela começa em nós e transborda. Nós precisamos transbordar aquilo que o Senhor tem oferecido a nós. E eu queria falar algo muito sério hoje. Eu queria falar sobre quem cuida de quem cuida, né? Porque às vezes nós focamos muito no doente. Às vezes nós focamos muito naquilo que as pessoas estão passando e a gente começa a olhar mais para o doente, mais para o necessitado, do que para aquele que está cuidando. Então, eu queria fazer essa pequena reflexão hoje, deixar você pensando: quem cuida de quem cuida? Que nós possamos pensar sobre isso, né? Existem mães que estão sobrecarregadas, existem mães, às vezes, que têm filhos com alguns transtornos e essa mãe devota muita energia, muito tempo cuidando dessa criança. Às vezes tem mães que abandonaram emprego, tiveram que abandonar a carreira porque descobriram um laudo ou descobriram alguma enfermidade. Tem pessoas que estão enfermas ou algumas pessoas que trabalham até mesmo na área da saúde, enfermeiros, né, psicólogos também, terapeutas, pastores, líderes, né, que vivem uma vida de cuidar do outro, né? Então eu gostaria de fazer essa observação: quem cuida de quem cuida? A gente precisa falar sobre isso, porque nós estamos vivendo uma geração esgotada de burnout, de enfermidades, vários tipos de enfermidades, de estresse, e nós precisamos ter esse olhar para quem cuida, né? Porque quem cuida também precisa se colocar nesse lugar de deixar ser cuidado. Porque às vezes quem se coloca nesse lugar de cuidado, de liderança, tem essa dificuldade também de se deixar ser cuidado. E a gente precisa falar sobre isso. Então eu deixo essa reflexão para nós nessa manhã, para que nós venhamos pensar: quem cuida de quem cuida? E você que está nesse lugar de cuidar do outro, eu vou deixar uma tarefa para você. Tira um dia da semana que seja seu, para você fazer aquilo que você gosta. Às vezes, nesse momento, você pode estar ouvindo esse vídeo e se perguntar: nossa, já faz tanto tempo que eu não faço algo por mim mesma, que eu já nem sei mais o que eu gosto. Então, isso vai ser uma tarefa para você nessa manhã.
Você escolher uma coisa que você gosta de fazer e você fazer, seja com um amigo, seja sozinho. O importante é você fazer por você. Porque antes da gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente. Porque se a gente não cuidar da gente, daqui a pouco a gente não vai dar conta de nada. E cuidar demais, às vezes, é um vício. Às vezes a gente entra nesse automático de cuidar e de fazer pelo outro para não olhar a nossa própria realidade, para não olhar nossas próprias questões. Então a gente usa isso como um mecanismo de fuga. Para não olhar para as minhas questões, eu vou pegando o problema de todo mundo, eu vou pegando as dificuldades de todo mundo e vou deixando a minha vida para trás. E eu vi uma frase que me marcou muito. Quem vive para agradar não se agrada da vida que tem. Então a gente precisa fazer essa reflexão. Quem que a gente está querendo agradar quando a gente entra nesse lugar de fazer pelo outro desesperadamente, de dizer sim para tudo, de nunca ter tempo para você, de nunca ter tempo para suas próprias coisas pessoais. Então a gente precisa se perguntar sobre essas coisas. Então eu deixo essa tarefa para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo de autocuidado. E é algo que a gente precisa estar nos lembrando diariamente, porque a gente não aprendeu a cuidar da gente. A gente desde novinho já aprendeu que o quê? Sempre é o outro, né? E a gente precisa buscar esse meio termo, a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Até que ponto o que eu tô fazendo pelo outro são carências minhas, são demandas minhas, ou até que ponto eu posso fazer, sabe? E então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que é só uma reflexão. E se você gostou, dá um joinha, compartilhe e seja abençoado.